Deus Pai bondoso, nós te agradecemos por tua presença, pelo teu Espírito que nos desperta, que nos acorda, que nos dirige. Aqui estamos, no início dessa manhã, tua presença para te buscar, para te adorar, e queremos que o Senhor nos dirija durante esse dia. Nós temos muitas atividades para hoje, Senhor. E à noite nós temos uma vigília pelo Espírito Santo. Que tudo que nós fizermos, que tudo que nós falarmos, todas as nossas atitudes, nossos movimentos, nesse teu santo dia, seja para a tua honra e a tua glória, e para o fortalecimento da nossa fé. Abençoe agora o resumo do livro, do que nós estudamos nos últimos dias, em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu gostaria de ler, irmãos, é Atos 1,14. Atos 1,14 diz que todos os discípulos perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres. Maria, mãe de Jesus, estava nesse grupo, unânime, e os irmãos de Jesus também estavam neste grupo, unânime. Então, unidade. Ela falou nesse último capítulo 11, que nós estamos agora, no capítulo 11, ela falou para a gente deixar de lado a pretensão. Deixe de lado toda a pretensão. A reforma na vida cristã, ela diz, tem que ser de dentro para fora. Por isso, eu sempre peço a Deus que a minha vida seja uma vida de loucura, uma vida de novo convertido. Quando a gente é novo na igreja, irmãos, você pode prestar atenção, e todos nós deveríamos ser como éramos assim que chegamos na igreja. O novo convertido, ele é afoito, ele fala, ele fica entusiasmado, ele é ousado, ele quer fazer as coisas mesmo sem saber, ele quer falar aquilo que nem aprendeu direito ainda. Então, esse espírito de querer fazer não deveria sair da vida de um cristão. Querer fazer e estar unido com aqueles que já estão ali. Então, esse capítulo 11, que ela está falando sobre deixar de lado a pretensão. Então, uma das realidades mais tristes do cristianismo, ela diz que é cristãos não convertidos. Tem cristãos não convertidos na igreja? Tem, irmãos. Tem. Os não convertidos são para ajudar a gente a se converter. Ou a gente aprende a conviver com os que não são convertidos, ou nós também não somos convertidos. Muitos de nós, ela disse, muitos de nós têm a chave da vida cristã com sucesso. Só que muitos de nós não usam a chave para abrir sua própria porta. Tudo que ouve, tudo que participa, joga para outros, não para si. Então, quais são as características de um cristão convertido? Como vive um cristão convertido? O que é um cristão convertido? Será que eu sou convertida? Ou será que nós estamos nos convertendo, porque a conversão não é pontual, não é num canto, não é num lugar, não é num momento. A conversão é algo contínuo. Mas como é que vive uma pessoa convertida, uma pessoa que faz mudanças, toma decisões? O que foi que os discípulos fizeram quando se converteram? Irmãos, os discípulos, até um dado momento da vida deles, andando com Jesus, eles viviam em rinha, em disputa, em peleja, em desunião. Nós sabemos, nós conhecemos na Bíblia que os discípulos, eles disputavam o primeiro lugar. Eles queriam o lado direito e o lado esquerdo de Cristo. Eles queriam ser os primeiros, não queriam servir uns aos outros. Todos queriam ser servidos. Então, essas são características de crentes não convertidos.
As pessoas que vêm para a igreja, que não estão dispostas a servir, elas são pessoas que não se converteram ainda. Todo convertido tem prazer em servir. E sabe quando foi que os discípulos ficaram dispostos a servir? Só depois que eles se converteram. A gente fica impressionado que os discípulos andavam com Jesus, ouviam Jesus, eles participavam de todos aqueles milagres. Eles tinham certeza, Pedro chegou a dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles tinham certeza, mas eles não eram convertidos, eles não se comportavam como pessoas convertidas. Sabe por que nós sabemos disso, irmãos? Porque na ceia, e nós vamos falar sobre isso hoje na vigília, na ceia, naquele cenáculo, naquele lugar, havia a água, uma toalha e uma bacia que tinha que ser usado antes da refeição. Como ali não tinha servos, nem patrões, nem anfitriões, só era um lugar cedido a eles, só tinha eles e Jesus. Se algum deles fosse convertido, ele teria se levantado e teria tomado a atitude de fazer o trabalho do servo. Mas naquele grupo ali da Santa Ceia, só tinha uma pessoa convertida. Aquela que se levantou, pegou a água, a bacia, a toalha e foi lavar os pés dos outros. Então você conhece uma pessoa convertida pela disposição que ela tem. Não é porque ela não erra. A pessoa convertida não é, ela é convertida não é porque ela não comete falhas. A pessoa convertida, irmãos, ela está disposta a servir. Ela não quer ser servida, ela não está na igreja para ser servida. Tem gente que está na igreja para ser servido, gente. Ah, eu não gostei do culto. Não gostei hoje. Eu não gostei daquele louvor. Felipe cantou com violão, mas eu não gostei daquele louvor. Bem, mas quem é você para gostar ou não gostar do que se faz para Deus? Né? Então, irmãos, o convertido, ele tem prazer em servir. Exatamente. Disputando funções que ele nem está a fim de cumprir. Toda pessoa que se oferece, que almeja, que cobiça um cargo, ele nunca está pronto para exercer. Nunca. O que está pronto para exercer, ele espera ser chamado. No grupo dos discípulos, só teve um que Jesus não chamou. Jesus chamou 11. E um se ofereceu, mostrando para Jesus suas qualificações. Eu sou necessário nesse grupo. Ele chegou a dizer para Jesus, eu sou necessário nesse grupo. Eu falo 5 idiomas, estudei na escola dos profetas, tenho experiência de comércio, sou administrador, tenho curso de administração. Ele se qualificou para seguir a Jesus. Ele apresentou as suas qualidades. A pessoa que manda um recado para o ancião da igreja, dizendo, me coloque na escala que eu quero pregar na sua igreja. Essa pessoa não é digna de pregar. Me bote na escala que eu quero pregar na sua igreja. Nunca coloque na escala uma pessoa que se oferece para pregar. Porque os pregadores, humildes, os pregadores que estão na igreja para adorar e servir a Deus, eles esperam ser chamados. E assim são com as funções também. Nós não escolhemos as funções, Deus nos chama. E se nós estamos ali para servir, mesmo que a gente não saiba como é que vai fazer aquilo ali, Deus vai capacitar. Então, irmãos, a obra do Espírito Santo, que nós vamos estudar hoje na vigília, a obra do Espírito Santo é uma coisa estranha para aquele que não é convertido. O que não é convertido, ele sempre vai achar estranha a obra do Espírito Santo. Ele sempre vai pensar que a ideia é humana, que não vai rolar, que não vai dar certo. Como é que vive a pessoa guiada pelo Espírito Santo? Nós temos 2 capítulos da Bíblia que ensina bem direitinho como é a vida daquele que é guiado pelo Espírito Santo.
E Jesus é o maior modelo. Mas eu anotei aqui, irmãos, como resumo dessa última leitura, que o que é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, ele vive com integridade. Ele vive com integridade. Diz lá no Salmo 15. Integridade, irmão, é você ser do mesmo jeito em todo canto. Você vive com integridade. Você é o que você é em qualquer lugar. Independente de quem são as pessoas que estão com você. Certo? Segundo ponto. Ele fala de coração, a verdade. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, fala de coração, a verdade. Terceiro ponto. Ele honra os que temem a Deus e que amam a Deus, que servem a Deus. Quando você vê um membro na igreja, um irmão nosso na igreja, que não quer respeitar a liderança é eleita pelo voto. Não sou eu que peço aos irmãos para eu ser a diretora da igreja. Os irmãos votaram em mim e abaixo do pastor eu sou autoridade na igreja. Se algum irmão da minha igreja não quiser se submeter à minha autoridade, não é autoridade de mandar, porque eu não mando em nada. Eu sirvo os irmãos. Então, as pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, eles entram em confronto com aquele que foi eleito pela igreja. Ele bate de frente. Ele não quer se submeter àquela autoridade daquela pessoa. A autoridade é eclesiástica, não é a autoridade de mandar em nada. Ele foi eleito para ser o ancião da igreja, ele merece seu respeito, porque ele foi chamado e ele está exercendo. É verdade, são rebeldes. A obra do Espírito Santo é estranha para quem é rebelde. E o quarto ponto. O que é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, ele não empresta com juro. Ele não faz para receber em troca. A pessoa que faz para ser reconhecido, ele ainda não é guiado pelo Espírito Santo. Ah, eu trabalhei tanto nessa igreja, eu ajudei tanto, eu doei tanto, eu fiz tanto. Ninguém reconhece. Essa pessoa ainda não é guiada pelo Espírito de Deus. Ora, não reconhecer o que o próprio Jesus fez, vão reconhecer o que eu faço? Não é para ser reconhecido, irmãos. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não faz as coisas para ser reconhecido, para ser recompensado. E depois, o último ponto aqui é: não aceita suborno. O que é guiado pelo Espírito de Deus não aceita suborno. Suborno é uma coisa mais usada na vida lá fora, não na igreja. Mas, irmãos, existe suborno na igreja. Principalmente em período de comissão, de eleição de cargos. Existem os subornos, liderança da igreja entre si. Igrejas que não permitem que o Espírito Santo escolha os cargos, como é que chama? Os líderes. E eles próprios montam uma estratégia à parte, nos bastidores. Coligam as ideias e compram uns aos outros com suborno. Não com dinheiro. Não com dinheiro. Mas a igreja que proceder desse jeito, ela não é uma igreja dirigida pelo Espírito de Deus. Por mais que eu queira que irmão fulano ou irmã fulana seja eleita para um cargo ou outro, eu tenho que deixar que a reunião role normalmente, sem a minha ideia, sem a minha opinião. Então, a pretensão é o maior problema da vida cristã. É o maior problema. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado. Estão fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Nós temos que ser diferente. Agora, uma coisa mais triste que ela disse aqui, que ela repetiu de Ellen White, é que no tempo de Ellen White, irmãos, em 20 crentes, não tinha nenhum, num grupo de 20, não tinha nenhum preparado para receber o Espírito Santo.
Agora, e hoje? Como é que está a situação hoje? Ela faz uma pergunta aqui interessante. Ela pergunta assim, irmão, se a gente passasse um filme da sua vida, só da última semana mesmo, fosse passado na igreja um filme de como você viveu a última semana, você teria coragem de assistir em público o filme da sua semana que você viveu, o que você fez? Ela pergunta aqui no livro. O que você fez, o que você falou, o que você assistiu, o que você acessou na internet. Se fosse passar tudo no telão da igreja. Aí, para o fim, ela disse assim, a influência que mais deve ser temida na igreja não é dos francos oponentes, dos incrédulos e blasfemos que não conhecem a Deus. Não tenha medo da pressão que vem de fora, ela está dizendo. Não fique triste, preocupado com as provações que vêm de fora. Porque o maior problema da igreja, irmãos, está dentro da igreja. São os crentes que professam ser adventistas do sétimo dia, mas eles são inimigos da igreja, estão dentro da igreja. Vivem de uma forma incoerente. Eles são um na igreja e outro fora. Tomara que não aconteça nas nossas igrejas, irmãos. Que nossos irmãos se comportem assim. Porque vai ser árdua a tarefa do líder. Muito árdua a tarefa do líder. Porque enquanto a gente estiver acusando os irmãos, dizendo que os irmãos não querem nada, que os irmãos não querem fazer nada, não tem compromisso, eu estou carregando a igreja nas costas, tudo quem faz sou eu. Enquanto nós estivermos com esse discurso, irmão, significa que nós também não somos convertidos. O líder convertido, eu estou falando para líderes, o líder convertido, ele sente a dor da negligência do seu público, ele sente angústia por aqueles que não são convertidos. E aí Manuel está dizendo, e quando a própria liderança não é convertida, aí misericórdia. Aí vamos jejuar, fazer vigília e rolar no chão. Rolar pelo chão nos pés de Cristo. Porque, irmãos, se o Espírito de Deus não for derramado sobre nós agora, esse é o momento. Se não for agora, talvez não seja nunca mais. Talvez passe a cega, chegue o verão e nós não estejamos salvos. Existe uma urgência, uma urgência grande, uma grande urgência nesse despertamento da liderança da igreja. Porque o povo segue o líder. O líder é uma ideia de Deus. Deus deixou os líderes para dirigir o povo. Não é para o povo fazer do jeito que o povo quer. Se fosse para o povo fazer do jeito que o povo quer, Deus não tinha determinado os líderes. Os líderes guiam o povo. E se nós, os líderes, irmãos, não estamos guiando nem a nossa própria vida, de acordo com os padrões do reino de Deus, aí você imagina para onde é que vai essa igreja? O que é que nós vamos fazer, irmãos, para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, essa igreja continuar com um corpo de doutrina saudável como nós temos hoje? Essas doutrinas que nós temos hoje, que nós amamos e prezamos e pregamos para as pessoas, são doutrinas que custaram a vida das pessoas. Pessoas deram a vida para preservar essas doutrinas. E nós estamos fazendo o que para preservar essas doutrinas? No nosso povo, nos nossos jovens. Você pede para uma pessoa dizer um verso, e você morre de vergonha, porque o povo não diz um verso, não decora um verso. Então, irmãos, Deus tenha compaixão de nós, Deus tenha misericórdia de nós. O que essa mulher está dizendo nesse livro, irmãos,
Se a gente não levar a sério o que ela está dizendo nesse livro, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o serviço cristão, que aconteceu com a ciência do bom viver. Alguns aqui podem até ter feito mudanças por causa da leitura daqueles livros. Embaixadores do Reino, alguns fizeram mudança por causa da leitura daquele livro. Mas, irmãos, ler um livro em conjunto, ler um livro aqui no culto, é uma coisa louvável. O pastor Fernando sempre falava que os outros pastores dos outros distritos, que são muitos distritos na missão Rio Grande do Norte, Paraíba, acho que são 500 e tantos, eu não me lembro agora o número, não, acho que 500 e tantos são igrejas. Mas são muitos distritos que eu não lembro quantos são, e todos os outros pastores, quando estavam nos concílios, perguntavam ao pastor Fernando: o que você faz para o seu distrito ter um culto diário, online, com mais de 30 pessoas conectadas? Pastor, eu não faço nada. Às vezes nem entrar eu não entro nesse culto. Então, irmãos, despertamento é uma coisa individual. O derramamento do Espírito Santo, que nós vamos falar hoje à noite na vigília, o derramamento do Espírito Santo é algo individual. Mas o Espírito Santo não será derramado em pessoas que não estejam unidas. Os discípulos, antes de eles receberem a chuva temporânea, em Atos 2, eles ficaram unânimes em oração. Então, irmãos, se há uma coisa que nós temos que levar a sério, é a unidade da igreja, é a união dos irmãos. Então, que esse seja o recado desse sábado. União, promova a união, trabalhe pela união, cuide da união, corra atrás da fofoca como quem corre atrás de um fogo para apagar, como quem corre atrás de um incêndio para eliminar, para que não destrua a sua igreja. Corra atrás da fofoca, elimine a fofoca da sua igreja. Elimine as contendas, irmão. Contenda sempre vai ter. Já passou das 6 horas, eu vou terminar aqui. Sempre vai surgir contendas, porque nós somos falhos, somos pecadores, somos diferentes. Sempre vai ter desentendimentos. Mas o líder da igreja, os líderes da igreja, eles têm que saber eliminar as contendas. Como é que elimina uma contenda, irmãos, na igreja? É promovendo a paz. Como é que se promove a paz? Conversando com ambas as partes, com as partes inflamadas. Então, irmãos, Deus chamou você. Cada líder que tem aqui nesse culto, Deus chamou você para você promover a unidade. Porque se não tiver a unidade, o Espírito não será derramado em poder. Nós vamos estudar isso à noite na igreja. Irmãos, Deus não derramará chuva serôdia em igreja desunida. Você foi chamado para promover união no seu grupo. Vá atrás, irmãos. Se você souber de uma coisa que vai minar a unidade da sua igreja, vá atrás, irmãos. Como eu costumo dizer, brincando aqui em casa, seja macho para ir atrás do problema, para resolver o problema. Vá na humildade, vá no Espírito de Deus. Então, irmãos, todas as vezes que eu faço isso, a igreja cresce aqui no Dom Eliseu. Eu dou minha cara a tapa. Eu dou meu ombro à surra de ir falar com alguém que está de mal. Eu vou com um, depois vou com o outro, pergunto o que se pode fazer, um diz, vou para o outro, pergunto o que fulano tem que fazer para você perdoar ele. E fico para lá e para cá, até juntar aquelas duas partes. E tem um detalhe interessante para você aprender hoje. Quando duas partes encrencadas se reconciliam, a amizade deles dali para frente é melhor do que antes. Porque reconciliação é uma coisa de Deus, irmão. Igreja que vive com encrenca não recebe o Espírito Santo. Então ela está falando contra a pretensão. Pretensão é viver na igreja desse jeito, irmão. E ela disse aqui no final que essas pessoas impedem as bênçãos de Deus. Que Deus nos motive, que o Espírito de Deus nos motive a buscar essa unidade na igreja. Se você não conseguir, mas faça a sua parte. Motive outro, chame outro.
Se vocês dois não conseguirem, chame outro. Forme uma equipe pacificadora para que a igreja se una para receber o Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe nesse sábado. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos lendo esse livro que muita gente já leu e recomendou a leitura desse livro. Nesse livro, nós estamos vendo como nós estamos longe, Senhor. Como a nossa vida está desastrosa. Nós, como líderes, não estamos correspondendo ao chamado. Como nós queremos que os irmãos correspondam ao chamado deles, quando nós mesmos não estamos correspondendo. E o Espírito de Deus nos assistindo, dia após dia, com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos desperta, nos junta nesse culto. E a gente vai fazendo esse culto, vai convidando outros. E de quando em quando, a gente percebe que o culto está fraquejando, caindo das pernas. O que falta aqui, Senhor? Nós sabemos o que falta aqui, o que falta lá na igreja, o que falta lá no PG, o que falta dentro da nossa casa. Nós sabemos, Senhor. Como ela disse aqui no livro, nós temos a chave. Então, Senhor, reacende em nós o espírito do novo convertido. Desperta em nós, Senhor. Inflama nosso coração para com as verdades que nós tanto conhecemos. Para quando a gente falar para as pessoas lá fora, nossa palavra tenha poder. Para nossa palavra ter poder, é preciso a gente viver essa palavra. Fica conosco nesse sábado, Senhor. Derrama sobre todos esses que estão aqui a bênção que o Senhor guardou para hoje. Nos ensina a viver um dia de cada vez. Nos dá a capacidade de compreender e colocar em prática, Senhor, as mensagens. Que não fique só no falar. Nós clamamos pelo Teu Espírito. Sim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço para todos, feliz sábado. Até a noite na vigília.